Bom, a paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui para mais uma aula dos nossos livros históricos, né? Nós falamos na aula passada do livro histórico de Josué, falamos sobre Juízes e Ruth. Hoje nós vamos falar sobre Samuel, né? Primeiro e segundo a Samuel. Então nós falamos aqui, né, nas aulas passadas sobre o livro de Josué, falamos também sobre o livro de Juízes e Ruth. Hoje nós vamos falar sobre primeiro e segundo a Samuel. Primeiro e segundo a Samuel. Hoje nós vamos falar sobre esses livros aqui, tá? Nós vamos entrar nesse contexto histórico de primeiro e segundo a Samuel. Nós já fizemos um cronograma, você já viu lá. Então, Samuel também conhecido como Shemuel, né? Shemuel. Ó, Samuel também conhecido como Shemuel no hebraico, né? Shemuel, Shem é nome e El, Deus, tá? Então, Deus é o nome é Deus. Então, Shemuel. Na língua hebraica, irmãos, só para lembrar os irmãos, na língua hebraica, as letras do alfabeto hebraico também representam números, tá? As letras do alfabeto hebraico também representam números. Por exemplo, o nosso português. Nós temos o nosso alfabeto A, B, C, D, né? D, F, e assim vai. Essa é a maneira que se escreve, mas a maneira que se lê é diferente. A, B, C, né? D, F, ó. Então essa é a maneira que se lê. Nós já falamos em aulas passadas acerca do alfabeto hebraico. Então o alfabeto hebraico, ele tem o Aleph, né? Mais ou menos. Eu não sei, irmão, fazer bem, tá? Então é só mais ou menos. Então esse é o Aleph. Escreve assim, lê Aleph. Aí depois a segunda letra é o Beit. Bet. Aleph, Bet, Gimel. O Gimel. Eu preciso treinar, irmãos. Eu não sei. Gimel. Depois do Gimel vem o Dalet. Dalet tem curva? Deixa eu ver. Dalet não, é reto. Então temos aqui o Dalet. Só estou colocando isso aqui só para passar para os irmãos, tá? Então nós vamos ter um curso de hebraico onde eu também serei aluno. Mas só para os irmãos entenderem o que eu vou dizer aqui sobre Shemuel, primeiro e segundo, eu quero explicar isso aqui para os irmãos entenderem. Então aqui em português nós temos o alfabeto. Eu fiz o alfabeto em português só para você entender melhor o hebraico aqui, o porquê. Então no hebraico tem essas letras que são escritas em hebraico, é a escrita. E aqui é a maneira que se lê. Como aqui tem a escrita e a maneira que se lê. Só que no alfabeto hebraico, as letras também representam números, tá? As letras também representam números. Então, aqui o Aleph, ele representa o número 1, Bet, número 2, Gimel, número 3, o Dalet, número 4, e aí vai. O Rei, o Vav, Zain, Shet, Tet, Yod. Então, cada um do alfabeto ele tem um número que ele representa também. Por que eu estou falando isso? Porque Shemuel, quando você vai falar aqui, Shemuel, primeiro a Samuel, ou Samuel primeiro, então seria Aleph Shemuel. Então você escreveria assim, ó, no hebraico, seria assim, ó, Aleph, Shemuel Aleph, né? Samuel primeiro, ou Aleph Shemuel, primeiro Samuel. Segundo é Bet. Também seria
o Bet representa, no alfabeto hebraico, o Bet representa o número 2. Então seria Shemuel Bet, ou Bet Shemuel, tá? Bet Shemuel ou Shemuel Bet. Aí a pronúncia, nós vamos ter uma aula, um curso de hebraico que vai ser ministrado pela nossa faculdade, por um professor que nós temos, um abençoado por Deus. E aí nesse curso eu também serei aluno, porque eu preciso aprender também a língua hebraica. Eu só sei um pouco, só para nos ajudar na interpretação de alguns textos, mas eu não sou professor de hebraico e nem de grego, tá bom? Mas nós temos que nos aprofundar. Então nós vamos nos aprofundar junto. Nós vamos ter uma sala de aula e nós todos vamos aprender isso aí. Então Shemuel Aleph, né? Então nós vamos falar de Shemuel Aleph e Shemuel Bet. Então vamos falar do Aleph, Bet. Aleph Bet. Então nós vamos falar de Samuel 1 e Samuel 2. Primeiro e segundo Samuel. Deu para entender? Então isso aqui foi só para você entender ali no hebraico. Quando alguém falar, você já sabe que o número, a letra do alfabeto hebraico também representa números, tá bom? É isso aí, meus irmãos. Então vamos voltar aqui para o nosso texto. Então nós vamos falar aqui de Samuel, né? Logo em 1 Samuel nós temos ali o caso de Ana, né? Muito importante, Ana ali na história, porque nós sabemos que tem a história de Ana, Eli, né? Penina, né? Ana e Penina, os pregadores pregam muito sobre esse assunto de Ana. Sabemos que Ana ela era estéril, não podia dar luz a filhos, e aí ela entra no templo, todo ano ela subia para adorar, de ano em ano, e num desses anos ela se entrega ao Senhor, ela ora a Deus, e ela então chega a dizer para Deus que ela queria um filho. E ela faz aquela oração, e ela fica tão envolvida no Espírito, na oração, que o profeta Eli, o sacerdote Eli, tem ela por embriagada, né? Vai falar com ela e ela fala, não, tua serva não está embriagada, enfim, e aí Deus concede um filho e ela faz um voto. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver para o Senhor. E aí nós temos a história de Samuel, né? Esse menino que é um milagre, ele é um milagre porque Deus abre a madre de Ana e ela tem aquele filho e entrega para Eli. E Deus usa o menino para falar a Eli com respeito aos seus 2 filhos. Porque Eli, que era o sacerdote, Eli que era o sacerdote, ele tinha 2 filhos, tá? Ele tinha o filho Ofni, estou fazendo a cabeça tão pequenininha, aí, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. E esses 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram considerados filhos de Belial. Tá? Você vai encontrar isso aqui na palavra de Deus. Olha aqui, ó. Eles eram filhos de Belial. Você vai encontrar aqui no capítulo 2 e o versículo 12. Olha o que diz o texto. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Olha que interessante, irmãos. Eles foram criados por Eli, estavam no templo, serviam ao Senhor, mas não conheciam ao Senhor. Então tem pessoas que ele está dentro do templo, ele chega até a ajudar nas ministrações, auxilia o sacerdote, mas não conhece ao Senhor. Por quê? Porque esse não conhece ao Senhor, irmão, ele é muito profundo, tá? Não conhece ao Senhor é porque não praticavam a lei de Deus. Se dizia ser sacerdote, filho de sacerdote, estava dentro do pátio, do santo, do tabernáculo, do templo, mas não conheciam ao Senhor, não tinham vida para com Deus. E hoje nós temos muitas pessoas assim, que são religiosas, mas não têm vida com Deus. E Ofni e Finéias não tinham vida com Deus. E quem não tem vida com Deus,
vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer uma tragédia, porque não tem vida com Deus. Então acontecem tragédias. E foi o que aconteceu com Ofni e Finéias. Tá? Acabou que aconteceu aqui no capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, se você ler aí a partir do versículo 12, vai falar que eles comiam das ofertas, né? Era muito grande o pecado deles diante de Deus. Aí mais Ana levou lá Samuel, entregou e Samuel servia ao Senhor junto com Eli. Aí Samuel recebe o chamado, vai falar com Eli. Aí ele fala, pode falar tudo que Deus lhe falou, e Deus fala o que ia acontecer. Aí tem o capítulo 3, o chamado de Samuel, né, que nós vemos aí. E aí no capítulo 4 vai falar sobre os filisteus quando eles capturam a arca. Aqui é quando a presença de Deus é perdida. Tá? Eles perdem a presença de Deus por causa de não terem vida com Deus. Sacerdote que não tem vida com Deus, ele perde a presença de Deus. Olha aí, muito forte isso aí. Sacerdote que não tem presença, que não tem vida com Deus, perde a presença de Deus. E Ofni e Finéias, eles não tinham vida com Deus. Eles eram filhos de Belial. Olha aí, filhos de Belial. Não tinham vida com Deus. E na primeira batalha que eles foram enfrentar os filisteus lá, eles foram para a batalha, e o que aconteceu com eles na batalha, irmãos? Morreram. Aliás, morreram não, perderam a batalha, né? Perderam. Porque depois que eles perdem a batalha, aí eles pensam, opa, vamos lá em Silo, né? Lá em Siló, onde está o tabernáculo, onde está montado lá o templo do Senhor, onde está a Arca da Aliança, que ela descansava em Siló. Vamos lá em Siló, pegar a Arca da Aliança, trazer para a batalha, que eles vão ver. Eles vão ver com a presença de Deus, com a Arca da Aliança, aqui nós ganha. E eles foram lá, pegaram a Arca da Aliança, levaram para o campo de batalha, e quando chegou no campo de batalha, o que aconteceu, irmãos? Perderam a batalha. Perderam a batalha. Quem não tem vida com Deus, não adianta clamar a Deus. Não adianta pedir ajuda para Deus. Porque não tem vida com Deus, meu irmão. Quem não tem vida com Deus está entregue às suas próprias realizações e feitos. Se você não tiver vida com Deus, a presença de Deus não vai te livrar. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, se só faz o que não deve, meu irmão, plantou, vai colher. Tem jeito. E eles colheram. Tanto colheram que levaram a arca para a batalha, para o campo de batalha. Os filisteus matou todo mundo, tomaram a arca e teve um sobrevivente que ainda voltou para contar a história para Eli. Aí ele voltou correndo, Eli. Aí Eli, o que aconteceu? Eli, perdemos a guerra. Meu Deus, perderam a guerra. Perdemos a guerra, Eli. Ofni morreu. E ele, opa, Ofni morreu? Mas o que aconteceu? Finéias também morreu. Ofni e Finéias, seus dois filhos morreram. E ele, nossa, eles morreram, meu Deus. Eles morreram. Você não sabe da maior, Eli? A arca do Senhor foi tomada. Eles tomaram a presença. Eli, deu uma queda para trás, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Tinha uma lá que já estava grávida lá, já desceu o filho na hora, também morreu no parto. E aí colocaram o nome da criança e daí acabou. Foi-se a glória de Deus. Então, quem não tem vida com Deus, infelizmente, quem não tem vida com Deus, perde a presença de Deus. Então eles perderam. Ofni e Finéias morreram. Perderam a presença de Deus. Eli também morreu, né? Perdeu os filhos, perdeu a presença de Deus porque não educou os filhos, né? E ele também perdeu a presença, porque eles pegaram a arca, perdeu a presença e morreu também. E aí fica Samuel. E Samuel começa ali a prestar os cultos de adoração a Deus, né? Samuel já estava crescendo e Samuel dá seguimento. E aí Samuel começa a colocar as coisas em ordem. Mas quando os filisteus tomam a arca, é muito interessante porque eles perderam a arca do Senhor. Deixa eu colocar aqui. Tá? Ofni e Finéias perderam a arca do Senhor. Então, temos ali a batalha que aconteceu, né? Vieram aqui os filisteus,
Ó, os filisteus vieram, guerrearam, né? Os filisteus guerrearam contra Israel aqui, ó. Israel, né? Ofni, Finéias. Trouxeram aqui a Arca da Aliança. Ó. Eles venceram a guerra, mataram todo mundo e levaram a Arca da Aliança. Ó, levaram a Arca da Aliança. Tomaram a Arca da Aliança e levaram com eles. E eles levaram até o templo deles. Chegaram lá no templo, ó. Levaram a Arca da Aliança no templo deles. Deixa eu pôr aqui uma porta aqui. E aqui eles tinham o deus Dagon, né? Deus Dagon. Dizem que ele tinha metade homem, metade peixe. Segundo aí os historiadores. Tinha lá o deus Dagon. Levaram a Arca da Aliança para dentro da casa do deus Dagon. E depositaram aqui a Arca da Aliança lá, ó. Depositaram a Arca da Aliança lá. Depositaram a Arca da Aliança lá. E aí eles colocaram lá e fizeram o que tinham que fazer. Colocaram a Arca da Aliança lá, os filisteus. Colocaram a Arca da Aliança lá. E o sacerdote deles fechou o templo, foi para casa. No outro dia, quando eles foram lá, o que aconteceu? A estátua de Dagon, ó, estava caída. Estava caída com o rosto em terra, de frente à Arca da Aliança. Eles levantaram o deus deles, Dagon, de novo, fechou a porta e foram para casa. Quando foi no outro dia que chegaram lá, no outro dia, aí estava caído, com a cabeça cortada, o braço cortado e só o tronco no chão. A presença de Deus julgou a nação dos filisteus. Ela não salvou quem não tinha vida com Deus. Quem não tem vida com Deus perde a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela julga o pecador, ela julga o pecado. Então, aqui com o povo de Deus, a Arca da Aliança era justiça. Mas quando ela foi levada, quem não tem Deus, ela é juízo. Então a presença de Deus acaba sendo juízo de quem não serve a Deus. Então começou a julgar a presença de Deus lá, a Arca da Aliança, a presença de Deus começou a julgar os filisteus. Tanto que eles tiveram úlceras, ficaram doentes, e aí eles resolvem devolver a arca. Colocam a arca num carro de boi, eles colocam lá a arca, ó, num carro de boi, colocam lá a Arca da Aliança, lá no carro de boi, tá lá no carro de boi, né? Tá lá no carro de boi, e mandam de volta para Israel. Eles mandam ela de volta, tira esse negócio daqui, que nós estamos morrendo por causa dessa presença aí, dessa Arca da Aliança. Para eles era bênção, mas para nós aqui está sendo maldição, manda isso aí embora. E aí eles mandam a arca embora, enche de ouro, né? Coloca ouro em formato de úlcera, enche de joias e ouro aqui, e manda com o ouro deles. E aí ela para numa grande pedra, e chega lá em Bet-Semes, né? Em Bet-Semes, e alguns homens lá em Bet-Semes olham para dentro da arca e acabam morrendo.
Tá? Eu não estou falando muito disso aqui, irmãos, porque nós vamos falar sobre a trajetória da Arca da Aliança. Então eu estou só falando aqui uns pontos que está aqui registrado em 1 Samuel. Então a arca entre os filisteus, aí nós chegamos no capítulo 7. Quando a arca é devolvida, ela vai lá para casa, ó, para casa de Abinadab. Ela é levada para a casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, eles consagram Eleazar. Ó, na casa de Abinadab, eles consagram Eleazar. Eleazar, filho de Abinadab, para cuidar da Arca da Aliança. Então, quando chega lá, eles pegam a arca, mandam para a casa de Abinadab, ela é acolhida na casa de Abinadab, e eles consagram Eleazar. Guarde isso, irmão, que Eleazar é consagrado para cuidar da arca. Abinadab tinha mais filhos, tinha Uzá, Aiô, que eram filhos de Abinadab. Só que apenas Eleazar, diz o texto aqui, que apenas Eleazar é consagrado. Ó, eu vou ler para você. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Assim vieram os homens de Quiriate-Jearim, tomaram a arca do Senhor e levaram-na à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E a arca ficou lá por bastante tempo, mais ou menos 20 anos, e toda a nação de Israel suspirava pelo Senhor. Então a arca, ela ficou aqui na casa de Abinadab, segundo esse texto, mais ou menos, né, 20 anos. Né? Mas ficou bem mais. Por que que nós sabemos que ficou mais de 20 anos? Por causa do contexto histórico que está registrado aqui em 1 e 2 Samuel. Porque, ó, quando a arca ficou lá, ainda não tinha rei em Israel. Era uma teocracia, né? Eram os profetas, os sacerdotes que direcionavam a nação. Tanto que tinha o profeta Eli, o sacerdote Eli, o Fini e Finés, que eram sacerdotes do Senhor. Aí se levanta Samuel. Então esse era um período que ainda não tinha rei. Samuel que consagra o primeiro rei de Israel, por nome Saul, porque a nação pede um rei. Mas nesse momento não tinha rei. Então nós sabemos que quando ela ficou na casa de Abinadab, Israel ainda não tinha rei. E agora os sacerdotes morreram, porque Ofni e Finé morreu, Eli morreu. Só tinha Samuel agora, que está exercendo o ofício que Deus o preparou para isso. Então agora Samuel, ele como juiz de Israel, ele está exercendo como ofício profético, o ofício sacerdócio e também o exercício de governo, porque como juiz ele passa a governar Israel. Tá? Tanto que ele é considerado o último juiz de Israel. Então, não tinha reis aqui, tá bom? 20 anos. Mas nós sabemos que somente Davi, quando ele é ungido rei de Israel, ele vai lá buscar a Arca da Aliança, que estava aqui na casa de Abinadab, porque a arca é trazida para cá, ó. A arca é trazida para cá, certo? Então, foi mais de 20 anos, porque Saul reinou por 40 anos. E aí Davi assume o reinado depois de Saul. Então Saul reinou por 40 anos. Ora, se Saul reinou por 40 anos, então a arca permaneceu na casa de Abinadab no mínimo uns 40 anos. Porque quem manda buscar a arca lá é Davi. Você entendeu?
Então esse texto que diz que é mais ou menos 20 anos, mas é mais de 20 anos, quase 40 anos ficou lá. E aí Davi manda buscar a arca lá. Então todo o reinado de Saul, ó, todo o reinado de Saul, ele reinou e não mandou buscar a arca da aliança lá. Não mandou buscar a arca. Aí você vai ver aqui no capítulo 7, falando sobre a arca que fica lá. E aí temos no capítulo 8 de 1 Samuel, que Israel pede um rei. Eles querem agora um rei. Então, mas antes de nós falarmos do reinado de Saul e de Davi, que nós vamos falar da monarquia, que aqui nós estamos na teocracia, aqui ainda é teocracia. Então, nós temos que falar acerca das 3 características que Deus, no Antigo Testamento, ele se utilizava para com a nação, né? Para com o seu povo. Então, vamos falar desse ofício aí. Apaga aqui também. Então nós sabemos, amados irmãos, que no Antigo Testamento, vamos por aqui, no Antigo Testamento, tá? Deus se utilizava de 3 ofícios, nós falamos 3 ofícios, que ofício era a função que alguém exercia. Então Deus tinha 3 ofícios para conduzir a Israel. Né? O primeiro ofício que nós vamos falar aqui é o ofício de profeta. Ó. Profeta. Depois, sacerdote. E depois o terceiro, de rei. Então nós temos aí o ofício de profeta, sacerdote e rei. Em todo o Antigo Testamento você vai ver esses ofícios trabalhando, essas unção, essas chamadas, né? E esses 3 aqui que era se usado o óleo para ungir. Então nós falamos que são as 3 unções, né, do Antigo Testamento. A unção de rei, sacerdote e profeta. Só que lembrando, irmãos, que o profeta do Antigo Testamento é diferente do profeta do Novo Testamento. Então vamos falar aqui rapidinho como que era esse mecanismo. Então nós temos aqui Deus, ó, temos aqui Deus, e temos aqui a nação, ó, temos aqui Israel. E temos aqui Israel, né? O povo escolhido, adquirido, né? Começando a chamada desde Gênesis 12, com Abrão, né? Quando Deus chama Abrão, Gênesis capítulo 12. Abraão, de ti farei uma grande nação, né? Através de ti serão benditas todas as famílias da terra, serão benditas através de ti. Então, tinha um ofício que Deus usava muito, né? Uma unção específica, que era a de profeta. Deixa eu colocar aqui. Então temos aqui o profeta. Ó. Profeta. Tá? O profeta era uma pessoa específica que Deus escolhia e derramava sobre ele a unção do seu espírito. Então, o espírito atuava sobre ele. O Espírito Santo atuava sobre ele e não dentro dele ou no seu interior, né? Lembrando aos irmãos que no Antigo Testamento o Espírito Santo Consolador não foi derramado sobre a terra. Então ele atuava esporadicamente. Ele saía do trono, descia à terra, atuava como a unção de Deus e depois retornava no trono. Então ele não ficava permanente como hoje. Porque a palavra do Senhor diz que eu vou para o Pai, vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós recebereis porque sois meus, e ele ficará convosco para sempre. Então o Espírito Santo de Deus está conosco para sempre. Mas no Antigo Testamento ele atuava esporadicamente. Então cada pessoa que era
tinha chamado Deus, Deus o capacitava, Deus derramava sobre ele esta unção para ele atender a chamada de Deus como Deus queria. Então temos aqui o profeta. Qual era a função que o profeta exercia? Ora, o profeta, ele era aquela figura, era aquele ofício, aquela pessoa que recebia a vontade de Deus, ele recebia a vontade de Deus, Deus falava com ele, Deus revelava para ele os desejos de Deus, e ele fazia o quê? Transmitia ao povo. Então, o profeta era o porta-voz de Deus, o interlocutor de Deus. Deus usava o profeta para falar com o seu povo. Então, o povo de Deus precisava do profeta, porque eles não tinham acesso a Deus. Volto a repetir, eles não tinham o Espírito Santo de Deus, então eles não tinham acesso direto a Deus, porque os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Havia uma divisão, eles não podiam se chegar a Deus, eles não tinham esse acesso livre. Então o profeta, ele era o porta-voz de Deus. Só que por eles não ter acesso, eles também não podiam oferecer sacrifício a Deus para expiação do pecado. Eles não podiam fazer isso. Então o que acontecia? O que eles precisavam? Então eles precisavam dessa outra pessoa que Deus também separava, que era o sacerdote. Qual era o trabalho do sacerdote? O trabalho do sacerdote era o inverso do trabalho do profeta. Então, quando Deus queria falar com o povo, ele usava o profeta. Agora, quando era para o povo, para apresentar o povo a Deus, um intercessor que fazia expiação do pecado do povo, aí se utilizava o sacerdote. Então, o sacerdote fazia diferente. O sacerdote ouvia o povo e apresentava para Deus. Enquanto o profeta recebia de Deus e passava para o povo, o sacerdote recebia do povo e apresentava para Deus. Então o sacerdote era o intercessor, o intercessor. E o profeta era o interlocutor de Deus. E sobre a nação, também teve no Antigo Testamento o terceiro ofício, que era o ofício que era ungido também, que era a unção de rei, o ofício de rei. Para que era o ofício de rei? O ofício de rei era para exercer governo, governo. Ou seja, ele reinava sobre Israel, ele exercia governo sobre Israel. Mas lembrando aos irmãos que Saul foi o primeiro rei, Saul foi o primeiro rei. Só que o camarada, para ser rei, tinha que ter a unção, como tinha a unção aqui, Então, o sacerdote tinha a unção de Deus sobre ele. E o rei também precisava ter essa unção. Essa unção de Deus sobre a pessoa era dizendo que eu te aprovo. Você é o meu escolhido. E a minha unção está sobre você. O que você determinar, eu vou selar, porque você é o meu escolhido. Então, tinha que ter essa aprovação, este selo, esta unção que era derramada sobre esses três ofícios que tinham no Antigo Testamento: de rei, sacerdote e profeta. Então, o profeta era o interlocutor de Deus para o povo, o sacerdote era o intercessor do povo para Deus e o rei exercia o governo sobre o povo. Só que todos eles com a unção de Deus, ou seja, obedecendo os preceitos de Deus. Tanto o profeta tinha que obedecer à voz de Deus, como o sacerdote tinha que obedecer à voz de Deus, como o rei tinha que obedecer à voz de Deus. Mas e quando não se tinha o rei? Quando não se tinha o rei? Quando não se tinha ainda essas três unções separadamente, então havia o sacerdócio universal e o escolhido de Deus, ele tinha essas três características na sua vida. Por exemplo, quando nós pegamos lá,
nós pegamos lá, Abraão, né? Quando nós pegamos lá, ó. Nossa, mas eu estou fazendo hoje uma cabeça, ó. Nós pegamos lá, Abraão. Deus ungiu Abraão? Ungiu. Deus capacitou Abraão? Capacitou. Abraão tinha essas 3 características na sua vida. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque Abraão, ele era sacerdote. Ó, Abraão, ele era sacerdote. Abraão, ele era profeta. E Abraão também era rei. Não, pastor, mas não tinha monarquia. Mas eu não estou falando rei no sentido de monarquia, de reinar com coroa, ser ungido. Eu estou falando rei no sentido de ter governo, autoridade de governo. Então Abraão, ele governava sobre o povo. Todas as questões era Abraão que resolvia. Então ele tinha essa chamada, ele tinha essa característica de governo. Isso é tão forte, irmãos, que para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que ter esse governo. Olha o que Paulo cita em suas cartas a Timóteo, né? Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, né? Aí tem lá as definições do obreiro, ele diz assim, que governe bem a sua própria casa. Porque se ele não tiver cuidado, se ele não governar bem a sua casa, como ele terá cuidado da casa de Deus? Então, o homem de Deus, ele tem que ter governo, administração, cuidado, zelo, ele tem que governar. Por isso que ele é o cabeça da casa, tem que ter o governo. Se ele não governa nem a sua casa, então ele não vai governar o povo de Deus, não vai governar a casa de Deus, quem vai governar é outra pessoa. Se o pastor não governar a igreja, a mulher dele governa. Se a mulher dele não governar, o irmão dele governa. Se o irmão dele não governar, o outro vai governar. Por quê? Porque ele não tem essa característica de governo na sua vida. E Deus não quer essa pessoa. Deus quer uma pessoa que tem essas 3 características. Ele tem que ter governo, ele tem que ter a vida profética e ele tem que ter o sacerdócio. Né? Lá em Pedro não está escrito, vós sois a nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Então, depois nós vamos falar disso no Novo Testamento. Só que o Novo Testamento é diferente da atuação do Velho Testamento. Tá? Eu vou até apagar aqui para você não confundir. Nós estamos falando do Antigo Testamento, aonde o povo não tinha acesso a Deus e precisava desses 3 ofícios na condução do seu povo. Então temos aqui Abraão, tá? Que era sacerdote, exercia governo, que era o que o rei tinha que exercer lá, exercia governo, e também ele era profeta. Porque o que ele falava ele era interlocutor de Deus, então o que ele falava, Deus selava. Abraão tinha. Isaac era também sacerdote, exercia governo e era profeta? Sim, Isaac também. Jacó era? Sim, Jacó também. Ele oferecia sacrifício a Deus, ele era sacerdote, ele governava a nação, ele governou seus filhos e ele também era considerado profeta, profetizava a vontade de Deus. Deus revelava os desejos a ele e ele intelectuava a vontade de Deus. Então, esses homens exerceram. Só que quando Israel pecou, quando nós chegamos até Moisés, porque Moisés também, Moisés, aqui, Moisés, ele tinha também essas qualidades? Tinha. Moisés, ele era sacerdote. Moisés, ele era profeta. E Moisés também exercia governo. Também tinha autoridade de rei. Ele governava sobre o povo, ele exercia governo, tomava as decisões, era a referência da nação. Então Moisés também. Só que quando Moisés morre, aí isso passa para Josué. Josué passa a exercer governo, Josué passa
a ser ali um sacerdote, e aí vai passando, irmãos. Só que esse sacerdócio que eles exerciam era o sacerdócio universal para todas as nações da terra. Então há dois sacerdócios na Bíblia. Ó, o sacerdócio nacional e o sacerdócio universal. Tá? Eu já estou ampliando a sua mente nesse assunto, nós vamos tratar disso aqui depois, quando nós tratarmos de Cristo como sumo sacerdote. Tá? Por que sacerdócio nacional? Era a tribo de Levi, você já sabe, a tribo de Levi, nós falamos do Vaikra, né? Onde os levitas foram separados como nação sacerdotal, como tribo sacerdotal, só eles trabalhavam no tabernáculo. Né? Então a tribo de Levi eram sacerdotes que trabalhavam no tabernáculo para a nação de Israel, sacerdócio nacional. Mas e o sacerdócio universal? Ó, o livro de Hebreus, quando você lê lá o livro de Hebreus, no Novo Testamento, você vai ver que Jesus, ele tinha um sacerdócio universal. Ora, como é que Jesus era sumo sacerdote se Jesus não é da tribo de Levi? Aí, porque o sacerdote era da tribo de Levi. O sacerdote era da tribo de Levi, o sacerdócio nacional. Mas Jesus era o sumo sacerdote. E ele não era da tribo de Levi. Qual era a tribo de Jesus? Jesus era da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Então Judá era a descendência do sacerdócio universal, ou seja, Judá era a descendência do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote viria de Judá. Então Judá tinha já essa referência sacerdotal de onde viria o sumo sacerdote. Davi por muitas vezes ele entrou dentro da tenda, por muitas vezes dizem até que quando Davi pecou, segundo a história, ele entrou dentro da tenda, colocou a mão em cima da arca, o Senhor me perdoa, me mata de uma vez, dentro de um contexto judaico, e ele não morreu, ele se arrependeu, mas Davi tinha também um sacerdócio, né? E Davi, ele era da onde? Ele era da tribo de Judá. Davi não era de Levi, ele era de Judá. Então ele carregava esse sacerdócio universal sobre a sua vida, que ele era da linhagem que viria o nosso Salvador, que era o sumo sacerdote. Então é bom você saber separar essas duas coisas, mas nós vamos tratar melhor nas próximas aulas. Deu para entender esses três ofícios, essas três unções que nós estamos falando aqui? Porque é bom que você entenda essas três coisas, porque nós vamos falar de Saul e de Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi passou por essas três unções. Davi passou por essas três características. Davi ele recebeu a unção de profeta, unção de sacerdote e unção de rei. E Saul passou por isso? Passou também. Saul recebeu unção de profeta, unção de sacerdote e unção de rei. Só que ele recebeu a unção de profeta, quando ele foi passar pela prova sacerdotal foi reprovado, quando ele foi passar pela prova de rei, ele foi reprovado. Mas eles tinham essas três características. Um homem, segundo o coração de Deus, tem que ter essas três características dadas por Deus. Deus, ele vai requerer essas características de quem é a liderança, de quem o representa, tem que ter essas características. Amém? Então vamos aí mais para frente, vamos prosseguir com a próxima, próxima revelação. Então vamos seguir aqui, vamos falar então aqui sobre o rei Saul e o rei Davi. Então deixa eu apagar a lousa para nós entrarmos nesse assunto. Bom, então vamos falar aqui agora sobre o reinado, né, a monarquia. Então nós, voltando aqui, nós temos aqui, né, 1º e 2 Samuel, temos aqui 1º e 2 Samuel, né, e nós vamos falar então no capítulo 8, ó, vamos falar aqui sobre o capítulo 8, quando então Saul é escolhido rei, tá? Capítulo 8, e nós vamos falar do rei Saul, ó.
aqui do rei Saul. Vamos falar desse assunto, porque falar desse reinado é falar do Reino Unido. Então, lembrando aos irmãos que agora vai começar a monarquia e nós vamos falar das 12 tribos, ó, 12 tribos, né? As 12 tribos, que é aqui do Reino Unido. As 12 tribos unidas. Deixa eu mudar aqui. As 12 tribos unidas. Então nós vamos falar sobre isso aí. Agora sim, os irmãos já viu, já falamos, então vamos dar continuidade. Então nós vamos falar sobre rei, sacerdote e profeta. Tá? Vamos falar aqui, ó. Rei, sacerdote e profeta. Marca aí, que é disso que nós vamos falar então. Nós vamos falar sobre rei, sacerdote e profeta. Rei, sacerdote e profeta. Então nós vamos falar sobre isso aqui. Amém? Então, voltando aqui, irmãos, sobre Saul. Saul teve a sua chamada muito bonita. Saul vai procurar as jumentas do seu pai que se perderam, mas quando ele chega lá em Samuel, e Saul fala, ó, Samuel, eu perdi minhas jumentas, vim te consultar, me falaram que você é um homem de Deus, e Samuel, o negócio aqui não tem jumenta. A jumenta já está achada, já está bem, está guardada, está bem tratada, não se preocupe, o negócio aqui é outro. E Samuel unge Saul, derrama o óleo sobre ele e unge ele e diz, olha, para você saber que o que eu fiz aqui foi de Deus, ao você sair, você vai encontrar 3 homens que vão estar descendo, um está trazendo pão, o outro está trazendo cabrito e o outro está trazendo vinho. Você vai encontrar eles estarão profetizando, e quando você encontrar esses homens, você será tomado pelo Espírito de Deus e você vai profetizar. Isso te servirá por sinal. Olha aí. Essa foi a primeira unção que Saul recebeu. E diz o texto. Olha aqui, no capítulo 10, versículo de número 5, né? Eu vou ler o versículo 6 para nós já ganhar tempo. Porque eles vinham, no versículo 5, ó, então chegarás ao outeiro de Deus, onde é a guarnição dos filisteus, entrando na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do altar, tocando saltérios, tambores, flauta, harpa, eles estarão profetizando. Versículo 6, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Quando esses sinais se cumprirem, faz o que achar melhor, porque Deus é contigo. Olha que coisa linda, né? E diz o texto, se você continuar lendo, que ele foi mesmo, Saul encontrou com esses homens, né, que desciam do altar e eles vinham cantando, tocando com cantos, saltos, profetizando. E ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi tomado pelo Espírito de Deus, né? E ele começou a profetizar, e diz o texto que ele foi transformado em um outro homem. Então essa foi a primeira unção, né? A primeira característica que é derramada sobre Saul, que é a de profeta. Saul recebe essa característica. Saul profetizou? Profetizou. Ele recebe a característica. Só que Deus estava preparando Saul para ser rei. Então, logo recente, ele recebe a primeira característica, ou a primeira unção, porque Samuel ungiu ele, e depois que Samuel ungiu ele, que ele saiu, ele recebe isso aqui. Então, nós temos aqui Saul, ó, vou colocar aqui Saul, ó. Acompanha aí. Saul recebeu aqui, ó, profeta, profetizou. Mas Deus queria agora cumprir em Saul o seu desejo para quem vai conduzir a nação, exercer governo sobre a nação. Lembra que eu falei?
rei, sacerdote e profeta, para conduzir a nação. Ó, vamos lá? Então nós vamos agora, na segunda unção aí, propriamente dita, que nós estamos falando, que é em 1 Samuel, mas nós vamos agora lá para o capítulo 13. Deixa eu abrir aqui, capítulo 13. Passa-se alguns anos, né? Passa-se alguns anos, aí nós vamos para o capítulo 13, tá? Versículo de número 8. Olha o que diz o texto no capítulo 13, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Né? Por quê? Porque aqui, quando ele estava reinando, Saul falou para ele assim, você vai me esperar lá, daqui a 7 dias eu estarei lá, em tal lugar. Eu estou correndo para dar tempo, não é muito assunto. Você vai me esperar em tal lugar, daqui a 7 dias eu vou estar lá e nós iremos sacrificar ao Senhor. Nós vamos sacrificar ao Senhor e você vai sacrificar comigo. Você vai estar comigo e nós dois vamos estar lá e nós estaremos sacrificando ao Senhor. E aí, estava lá, né? Estava esperando Samuel chegar, Samuel demorou, e aí o povo começou a querer ir embora e Saul ficou preocupado. Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando. Então está lá Saul em Gilgal, esperando o povo, e nada de vir, e Samuel não chega, e Saul preocupado, o povo indo embora, e nada de Samuel chegar. O que foi que Saul fez? Olha o versículo 9. Portanto, disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Saul manda trazer as ofertas e ele oferece o holocausto. Mas ele não tinha sido preparado. Ele não podia oferecer holocausto. Por enquanto, ele teve só a primeira confirmação profética na vida dele. Por ele achar que ele profetizou, ele poderia oferecer sacrifício de holocausto. Talvez ele fosse preparado para isso. Talvez, se ele tivesse aguardado o tempo de Samuel, Samuel ia chegar lá, ia oferecer o sacrifício, ia fazer ele participar do cerimonial e talvez ele ia receber essa unção especial também para servir como sacerdócio. Não se sabe, a Bíblia não deixa claro, porém ele não esperou o tempo pré-determinado por Samuel. Então ele vai, versículo 10. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Ele acaba de terminar o holocausto, Samuel chega. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel, o que fizeste? O que foi que você fez? Você acha que porque você profetizou lá atrás, porque eu te ungi, você profetizou, você acha que você já estava preparado para oferecer holocausto ao Senhor? Não, não é assim que funciona. Respondeu Saul, quando vi que o povo já ia espalhando daqui, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, pensei, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Eu pensei, eles vão descer, eu ainda não consegui a benevolência do Senhor, porque Samuel não chegou ainda. Saul se justificando para Samuel. Assim senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Quer dizer, você não veio, Samuel. Você não chegou na hora, o pessoal está querendo me atacar, eu não tinha recebido, eu me vi obrigado a fazer, eu não tinha outra opção. Olha só, irmãos. Olha o que diz Samuel. Procedeste tolamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou.
pois o Senhor teria confirmado, olha, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então aqui ele é reprovado, irmãos, ó. Reprovado. Reprovado. Ó. Sacerdócio. Reprovado. Ele tem a característica sacerdotal sobre a vida dele reprovado, porque não esperou o tempo de Deus. Saul não esperou o tempo de Deus e foi reprovado. Mas tinha a terceira e última, que era a confirmação de tudo. Porque Deus, o homem segundo o coração de Deus, não era porque ele era santo, puro, perfeito. Não. É porque o homem segundo o coração de Deus tem que ter essas três características na sua vida para ser preparado do jeito que Deus quer. Segundo o coração de Deus é segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Olha aqui. Mas ele teve essa terceira aqui? Teve. A terceira? Teve. Olha aí. Vamos, ó, 1 Samuel, vai lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Olha no capítulo 15. Ó. Olha o capítulo 15. Né? Disse Samuel a Saul, capítulo 15, versículo 1. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ele chega, passou, ó, enviou-me o Senhor para te ungir rei. Ó, ainda faltava, o Senhor me enviou para te ungir rei. Tudo bem, aqui no sacerdócio, né? Mas Deus me enviou para te ungir rei. Você vai ser ungido rei. Vamos lá, Deus me enviou para te ungir rei. Ele confirma que foi lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel. Ele está dizendo para Saul: eu vou castigar Ameleque, o rei Ameleque, pelo que fez a Israel. Ao versículo 3: vai agora, fere Ameleque e destrói totalmente tudo que tiver, nada lhe poupe. Vai, destrói tudo e não poupa nada. Ele está falando de governo. Está falando de governo, de fazer como Deus quer, de governar como Deus quer, de reger como Deus quer. Vamos lá. Ó, versículo 5. Chegando Saul à cidade de Ameleque, pôs emboscada no vale. Vamos lá para o versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está ao leste do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas todo o povo destruiu o fio da espada. Saul e o povo, porém, pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, enfim. Ele poupou e trouxe. Quer dizer, não obedeceu, não teve governo, não governou como Deus queria, não fez como Deus queria. Olha o versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ou seja, ele governa do jeito dele. Ele não governa segundo as minhas palavras e o meu querer. Olha aí. Madrugou Samuel para encontrar Saul. Deus já tinha falado para Samuel. Aí no versículo 13, veio Samuel a Saul e lhe disse: bendito seja tu, né? Executei a palavra do Senhor. Olha Saul dizendo: eu executei a palavra do Senhor. Samuel, porém, lhe disse: então, que barulho de ovelhas é esse que meus ouvidos estão ouvindo? Você executou o que Deus queria? Que barulho é esse aí? O que você está trazendo aí? Se Deus falou para não trazer nada. Quer dizer, você governa do seu jeito, você quer fazer do seu jeito. Você não quer governar do jeito de Deus. Quer dizer, o sacerdócio já perdeu, porque se adiantou e ofereceu sacrifício antes de Samuel. Não esperou Samuel preparar para isso. Aí agora que Deus determina para ele como ele tem que agir, como ele tem que governar diante dos homens que estão com ele,
Ele também não obedece, ele governa do jeito dele. Olha o que aconteceu. Olha aí. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera, te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E aí ele fala tudo que Deus falou, né? E versículo 20. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, caminhei no caminho. Aí quer se justificar. Não, pelo contrário, Samuel, eu ouvi o que Deus falou, eu fiz o que ele mandou. Mas olha aí, depois de tudo, olha o que acontece. Versículo 28, eu não vou ler tudo não, só isso aqui. Versículo 28. Disse-lhe Samuel: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para que se arrependa. Ó, você quer governar do seu jeito, tá? Deus rasgou o teu reino hoje. Você ia ser rei, aprovado por Deus, mas não vai ser. Você vai ser rei porque foi ungido e o povo quer um rei, mas Deus rasgou o seu reino. O seu reino, ou seja, seu reinado não será do jeito que Deus quer. E o fim de Saul nós sabemos. Saul reinou por 40 anos e aqui mais uma vez ele foi rejeitado como rei, ó. Como rei. Rejeitado. Deu para entender, meu irmão? As características que Deus requer de alguém. Agora vamos ver Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque depois de 40 anos Saul reinou. Saul nunca se lembrou, ó. Lembra lá? Da Arca da Aliança? Onde que ela estava? Na casa Abinadab. Sendo guardada por Eleazar. Acho que é Eleazar? É. Ele foi ungido para isso. Consagrado, né? Consagrado, ó. Consagrado. Tá lembrado? Tá lá na casa de Abinadab. Saul reinou por 40 anos. Ele lembrou de ir lá buscar a arca? Não lembrou, irmão. Sabe por quê? Que ele nem fez questão de buscar a arca? Porque Saul reinou do jeito dele. Existem muitos cristãos que estão igual Saul. Eles não têm as características. Tem profeta que ele se diz: eu sou profeta de Deus, mas não obedeço ninguém. O meu negócio é aqui, ó, é com Deus. Mas nem Deus ele está obedecendo, irmão. Ele quer profetizar. Saul profetizou, mas não fez mais nada. Não pôde exercer o sacerdócio e Deus rasgou o seu reino. Não estava pronto para o sacerdócio e Deus rasgou o seu reino. Não passou nos outros dois testes. Agora vamos ver Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos ver? Davi começa a sua história lá no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Ó, vamos colocar aqui agora. Davi, vamos lá, Davi. Aqui nós temos em 1 Samuel, no capítulo 16, porque aqui 1 Samuel vai tratar sobre o início dessa monarquia e dos 3 reis. Aí já temos um rei aqui que foi reprovado nos testes que Deus deu, né? Não lembrou da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança está lá, né? O templo de Deus está sem a presença, Israel está sem a presença de Deus, e o rei reinou 40 anos e não fez menção, porque ele já foi reprovado no seu governo, ele não tinha governo e ele não tinha sacerdócio, né? E o profético que ele recebeu também não exerceu mais, foi só aquela vez. A Bíblia só cita aquilo no início, quando ele perde as jumentas de Quis do pai, quando ele se perde, que ele vai atrás de Samuel, só tem naquele início que ele profetizou, também não tem mais, né? Já, profeta aí já era. E aí temos Davi.
Davi começa a chamada bonita, né? Lá na casa de Jessé, você conhece a história. Está Davi lá no pasto, ele é chamado, ele vem. E o interessante é que eu já vi muitos pregadores pregando que Davi é ungido rei. Mas, irmãos, Davi não é ungido rei. Ali não. Samuel não falou que estava ungindo Davi rei. Ninguém falou ou declarou ali que Davi estava sendo ungido rei. Davi não foi ungido rei na casa de Jessé. Ele não foi ungido a rei na casa de Jessé. Não tem isso na Bíblia. Ele recebe ali a primeira unção. Até porque Davi ali tinha mais ou menos 17 anos de idade. Quando ele é rei de Israel, ele está com quase 30, quase 31 anos. Ele tinha mais de 30 anos. Ele tinha 30 anos quando ele é rei de Israel. Então ele não foi ungido rei ali. Ali ele recebe uma unção. E eu posso dizer para você, sem medo de errar, que ele recebe a primeira unção profética. Ele recebe a primeira unção profética. Porque quando ele é ungido, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, assim como o Espírito de Deus se apoderou de Saul, quando recebe a primeira unção de Samuel. Você não encontra. Não foi ungido rei, irmão. Tem gente que pensa que Samuel chegou lá, ungiu ele rei e ele assumiu o trono. Tem pessoas que não sabem interpretar isso na vida. Às vezes Deus usa um profeta, né? Ou Deus usa, um profeta não, nesse naipe, porque na nova aliança não tem profeta como tinha profeta aqui na antiga aliança. Tá? Então não tem profeta, depois não vamos falar disso. O profeta do Novo Testamento não tem nada a ver com esse profeta aqui. O que existe é o dom profético. Então alguém usado pelo dom profético, está lá no monte, aí estão lá orando, aí ele chega... Eita, que Deus me revela que você é pastor e derrama o óleo e fala, ei, você é pastor. E o irmão sobe diácono e desce pastor e bota na cabeça, eu sou pastor. Eu sou pastor. Aí abre o ministério, aí já começa, e Deus não é na vida dele, não foi isso. Mas pastor, Deus revelou. Ele pode ter recebido a unção, só que Deus pode ter ungido, Deus pode ter usado o dom profético que a pessoa tinha para profetizar que você seria confirmado como pastor. Mas não quer dizer que seria ali naquele momento. Você recebeu o primeiro estágio, a primeira chamada ali. Você recebeu uma orientação do que Deus quer fazer com você. Mas isso demanda um tempo de preparo, um tempo avaliativo de Deus sobre a sua vida. Deus vai te preparar, você vai passar pelos crivos celestiais, não é assim não. Você sobe cooperador, desce bispo, sobe diácono e já desce apóstolo. Meu Deus, irmão, está acontecendo cada coisa que arrepia até o cabelo da gente. Olha, tá feia a coisa hoje. Aí fica aí pessoas com um cargo que ele não tem condição de exercer, sem preparo, nem a Bíblia conhece. Então, não é melhor ser no tempo de Deus? Deus vai preparar. Saul recebeu a primeira unção e foi rei, foi rejeitado. Teve mais crivos que ele passou, mais testes que Deus fez com ele. Olha Davi, recebe aqui no capítulo 16, você vai ler depois, aqui vai falar. O único texto que diz que dá a entender que Davi ia ser rei, o único texto, só um texto, um versículo. Olha aí. Capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel. Disse o Senhor a Samuel. Samuel estava sozinho. Disse o Senhor a Samuel. Até quando terá pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Pronto. Você só vai encontrar esse versículo. Você pode ler o texto todo que não fala mais que ele foi consagrado ou ungido a rei.
Deus está falando para Samuel, está dando uma revelação para Samuel. Samuel, vá até a casa de Jessé, porque entre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Vá até lá, porque de lá eu vou levantar um rei, segundo o meu desejo e o meu querer, porque Saul não passou pelo meu crivo. Mas esse que eu vou levantar, que tem lá, ele vai ser segundo o meu coração, segundo o meu desejo, segundo a minha vontade. Então vai lá, porque lá eu tenho provido um rei. Pronto. Saul vai, você pode ler na sua casa, lê com calma. Lê aí tranquilo, depois da aula. Né? Jessé vai lá, Jessé chega até a falar que foi lá para sacrificar o Senhor, ele não fala por que ele está lá, tá bom? Aí quando Davi chega, olha o que diz o texto aí. Ó. Então, eu vou ler logo o versículo 12, para não demorar muito. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Mandaram buscar Davi lá e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor. Para quem que o Senhor disse? Para Samuel. Não foi em público para todo mundo ouvir. Disse o Senhor. Levanta-te. Ó, o Senhor falando a Samuel. Levanta-te e unge-o. É este mesmo. Aí no versículo 13 você tem a atitude que Samuel tomou. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha aí. Está falando que ele ungiu o rei? Levantou, derramou óleo, falou, você vai ser rei de Israel. Ó, todos vocês aqui estão vendo. Hoje estou ungindo Davi a rei de Israel. Ele não foi ungido a rei. Ali não. Ali ele teve a primeira unção. E eu posso dizer para você, por uma revelação do Espírito Santo, que ele recebe uma unção profética na vida dele, porque o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele passou a ter a unção e o Espírito de Deus. É o primeiro preparo da pessoa que quer servir a Deus, é receber a autoridade do Espírito. Ó, ele recebe. Então Davi ali recebeu, ó, a primeira unção. Vou colocar aqui, ó. Primeira unção. Ó. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Mas ele passou por outros testes? Passou, irmão. Passou. Eu vou te mostrar o versículo. Olha aí. Vamos ler a palavra de Deus. Deixa eu demarcar aqui para não perder aqui, né? Porque nós vamos um pouco mais longe agora. Vamos lá em 2 Samuel, no capítulo 2, ó. 2 Samuel, marca aí na tua Bíblia. Marca aí, faça essa anotação aí. 2 Samuel, no capítulo 2. Olha aí, é forte. Agora que eu estou vendo, desculpa, eu fico emocionado, eu tenho esse problema. Eu estou tão acostumado em sala de aula que eu às vezes não olho aqui os comentários dos irmãos. Mas olha, voltou, beleza, glória a Deus. Vamos aí, meus irmãos. Olha no capítulo 2, versículo 1. Que hora que é já? Já é tarde, né? Mas tem que tomar cuidado para nós não ficar passar muito, que a hora voa, irmão. Quando a gente está falando da palavra de Deus, já é 9h18. Meu Deus. Capítulo 2, olha o que diz o texto. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Depois de algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: subirei a alguma cidade de Judá? Respondeu o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Olha a diferença de Davi para Saul, né? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá. Obediência. Senhor, devo ir para algum lugar? Sim, você vai. Para onde? Você vai para Hebrom. Tá bom, Senhor, eu vou subir para Hebrom. Ele foi. Olha o versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a tribo de Judá, e informaram a Davi: foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram Saul. Então, quando ele chega ali, olha aí, ele é ungido rei sobre Judá, a tribo de Judá.
Então ele recebe uma unção sobre, a tribo de Judá. Nós vamos falar sobre o sacerdócio nacional e o sacerdócio universal, mas eu vou te dar aqui só um segredo de Estado, um segredo espiritual. Judá representa a descendência do sacerdócio universal. Forte, né? Forte. A tribo de Levi representa o sacerdócio nacional, mas Judá representa a descendência do sacerdócio universal. Jesus era o sumo sacerdote da tribo de Judá. Então Judá era a descendência da nação sacerdotal, do sacerdote universal. E Davi, ele reina sobre Judá. Ele reina sobre uma tribo que seria a precursora do sumo sacerdote chamado Cristo. Então, eu quero entender que havia, por essa tribo, da sua descendência, um chamado a esse sacerdócio universal. Viria dela. Por isso que Davi, quando peca com Betseba, segundo os historiadores, ele entra dentro da tenda, põe a mão na arca, ou o Senhor me perdoa, ou o Senhor me fulmina. Ele tinha um sacerdócio, ele tinha essa característica sacerdotal na vida dele. Ele tinha essa característica sacerdotal. Então ele é rei sobre a tribo de Judá, a tribo percursora do sumo sacerdote. E Davi aponta para Jesus, porque ele é descendente direto de Cristo. O Cristo é descendente direto de Davi. Ele é citado na linhagem. Então Davi recebe agora a unção de rei de Judá. Então eu vou colocar aqui, sacerdócio. Ele recebe, obediente, e recebe. Você agora será ungido rei de Judá. Mas você vai ter que ter essa segunda unção. Recebeu a primeira unção na casa de Jessé, o Espírito de Deus se apoderou dele. Recebeu a segunda unção sobre a tribo de Judá, a tribo da onde descenderia o sumo sacerdote, aonde está ali escondido o sacerdócio universal, está ali na tribo de Judá, e ele é rei de Judá. Mas ele precisava ainda Deus confirmar, Ele ainda não era rei de Israel. Isso eram umas exigências de Deus para o líder. Então ele já tinha isso na vida dele. Agora vamos para a terceira unção. Davi recebeu as 3 unções. Vamos para a terceira unção. Agora nós vamos lá para 2 Samuel. 2 Samuel no capítulo 5. Olha aí, capítulo 5. Capítulo 5, olha aí, capítulo 5, 2 Samuel, para nós fechar aqui. 2 Samuel, capítulo 5, e o versículo número 3. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel. Olha o versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Deus cumpre em Davi todas as exigências. Agora sim, ele é consagrado rei. Com quantos anos? Isso, 30 anos. E reinou por 40 anos. Davi agora está dentro dos padrões de Deus. Este é um homem segundo o meu coração. Ele espera as etapas na vida dele para que eu conclua, diz o Senhor, o período na sua vida. Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. Espere o tempo de Deus. Passe pelo crivo do Espírito de Deus. Se prepare, estude, aprenda. Seja uma pessoa completa diante do próprio Deus que te separou. Tem gente que é separado por Deus, tem a chamada tão bonita, mas se perde no meio do caminho. Porque não se prepara, não estuda,
não procura buscar de Deus o conhecimento, né? Tem uns que Deus fala, você será isso, profetiza, ele já quer tomar posse amanhã. Não, tem um tempo pré-determinado, no tempo de Deus vai acontecer. Se eu fosse uma pessoa, irmão, apavorada, eu já tinha aberto o ministério. Quantas profecias que Deus disse para mim, meu servo, você vai presidir um ministério, grande ministério. Quantos profetas, irmão, chegaram para mim, grande ministério tem na sua mão. Se eu fosse apavorado, irmão, já tinha aberto o ministério para mim, já tinha aberto igreja, alugado salão. Não, irmão, é o tempo de Deus. Se isso está no plano de Deus, um dia Deus vai cumprir. Fique na sua posição, obedeça a Deus, ouça a voz de Deus, né? Então aqui temos Davi, que passou por esse crivo, e ele foi então um homem segundo o coração de Deus. Deus colocou. Agora é lógico que Davi, ele pecou, né? Ele comete ali o adultério com Betseba, ele cai em pecado com Betseba, trama a morte daquele homem que era o esposo de Betseba, né? Urias. Ele trama a morte dele. Mas o camarada também, eu vou dizer para os irmãos, viu? Na hora de se arrepender, não teve meia conversa com ele, não. Ele já dobrou o joelho, rasgou as suas vestes, caiu de joelho no chão, foi até a presença de Deus e já clamou: Deus, o Senhor me perdoa, o Senhor me mata, eu estou arrependido, eu quero mudar, eu quero transformação, eu passo pelo que o Senhor quiser que eu passe. Então, tá bom, meus amados? Olha aí, fique com essa palavra no coração, tá? Então, nós falamos aí de Saul e de Davi. Aí Davi, quando ele se torna rei de Israel, com 30 anos de idade, aí ele manda buscar a arca, ó. Tá lembrado aqui? A arca da aliança na casa de Obed-edom. Passou todo esse reinado aqui desse desconvertido. Ele não queria nem em sonho ter a presença de Deus no reino dele. Mas quando Davi assume rei, ó, recebeu a primeira unção na casa de Jessé, foi cheio do Espírito de Deus, recebeu a segunda unção como rei de Judá e agora recebe a terceira unção, rei de Israel, com seus 30 anos. Quando ele foi rei de Judá, segundo alguns historiadores, ele tinha aí de 20 para 22 anos de idade. E quando ele foi ungido na primeira unção, ele tinha de 16 para 17 anos. Então ele era novo, ó, 17 anos, 22 anos e 30 anos. Deixa eu pôr aqui, ó, 17 anos, 22 anos e 30 anos. Olha o tempo que Davi esperou. Recebe a unção na casa do seu pai Jessé com 17 anos de idade e nos 30 anos ele então se torna rei sobre Israel. E aí ele lembra de buscar a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança nós vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Irmãos, Deus abençoe sua vida, né? Fique aí com essa aula. Nós vamos encerrar aqui Samuel e entrarmos no livro de Reis na próxima aula. Então eu vou falar aqui sobre Davi quando vai buscar a Arca da Aliança, nós vamos falar disso. Vamos falar um pouco sobre o Obed-edom, o Geteu, e vamos falar e vamos avançar mais nos livros históricos. Então hoje, os livros históricos aí de 1 Samuel, nós chegamos até Davi aqui em 2 Samuel, tá? 2 Samuel, onde nós chegamos com a unção de Davi, rei sobre Israel. Então nós vamos continuar na próxima aula, daqui para frente. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe suas vidas, que Deus abençoe grandemente e permaneçam firmes. Tá? Agora são 9h30, vamos encerrar a nossa aula. Para não ficar muito extensa, eu ainda vou editar, eu vou ter que gravar a primeira parte que não estava gravando, eu vou ter que gravar a primeira parte de novo para poder colocar no vídeo. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, não perca as próximas aulas, tá? Então que Deus possa nos abençoar. Fique com Deus, Deus abençoe suas vidas e até a nossa próxima aula.